É importante a gente saber disso. Por que a gente pode acreditar na Bíblia e não pode acreditar no Alcorão? Por que a gente pode acreditar na Bíblia e pode duvidar, por exemplo, de um material científico? Por quê? Qual que é a diferença de um para outro, né? Onde é que mora essa estabilidade bíblica que os outros materiais não têm? Por que ela tem? Não é? Então, a primeira epístola de Pedro, a primeira epístola universal de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que existe em vós. Amém. Glória a Deus. Nós vamos então hoje dar uma debruçada, irmãos, sobre a questão até mesmo das traduções bíblicas. A gente vai passar um pouquinho aí nesse sentido, não é? É importante que ao longo dos últimos anos a gente tem sido preparado pelo Espírito Santo para lidar com esse assunto das outras religiões, não é? E por que a gente trata a respeito disso? A Escritura convoca o crente a amar a Deus e também com entendimento. Assim, a responsabilidade intelectual da fé não é uma exigência moderna, mas é um princípio bíblico. Nós não esperamos que ninguém aqui seja teólogo. Não é a expectativa que a gente tem, não é? A minha expectativa não é, por exemplo, aqui dar para vocês um curso de teologia que vocês saem daqui bacharéis, mestres em teologia, não é? Mas a nossa expectativa é que quando você ter contato com a vida, e você tem contato com a vida, na verdade você está vivo, que através da sua caminhada de vida você tenha conduta e conhecimento bíblico para aplicar na sua vida, não é? Deus nos deixou para conhecer a respeito dele através da sua palavra. As experiências são importantes? Absolutamente. A nossa experiência com Deus é muito importante, mas inclusive a nossa experiência com Deus tem que estar pautada pela Bíblia. Nós não aceitamos, não é porque nós não queremos ou porque nós somos assim, durões, não. Mas a Bíblia não nos permite aceitar uma conduta de vida fora do padrão bíblico. É a Bíblia quem dita o padrão de vida do crente. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Fora da Bíblia, a nossa fé e a nossa prática, ela está desconectada com a nossa fé em Deus. É ela que manifesta o padrão da nossa fé em Deus, não é? Comparações com outros textos religiosos frequentemente surgem nesse contexto de falar da Bíblia, né? O livro dos Mormons, por exemplo, é objeto de constante debate acadêmico quanto à comprovação histórica de determinadas referências geográficas e culturais. Se você vai, por exemplo, no livro dos Mormons, você percebe que ele fala a respeito de muitas cidades que nunca existiram, não é? Lugares geográficos que não existem. Dá referência sobre povos que jamais existiram na Terra. Não é? É importante a gente dar uma olhada nisso, não é? E saber disso. Em contraste, o texto bíblico tem sido amplamente examinado por historiadores e arqueólogos ao longo dos séculos. Tem uma irmã, ela é apologeta, mas ela trabalhou bastante também na questão de tradução bíblica, não é? O nome dela é Oren, e ela é inglesa. Ela tem aquela voz da Mary Poppins, e ela fala assim, mas é uma cabeça. Ela foi a única pessoa a tirar nota máxima em grego na Oxford, defendendo o Evangelho. Todos os outros tiraram nota máxima criticando o Evangelho. Ela foi a única a ganhar nota máxima defendendo. E é interessante que a Amy, que é o nome dela, o primeiro nome dela, Amy Oren, e é esse mesmo, é Oren mesmo, não é esquisito o nome dela. E é interessante que quando ela estava fazendo o trabalho dela de defesa, uma das coisas que ela foi defender, por exemplo, é uma linha de raciocínio que diz que os evangelhos foram escritos 150 anos depois da morte de Cristo na Itália. Tinha uma linha que estava defendendo isso aí. E ela foi para defender o evangelho, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma crítica do texto, esquece que você é crente, vamos texto pelo texto. E ela pegou o evangelho de Lucas, o evangelho de Lucas é o mais detalhado. E ela falou assim, por exemplo, vamos fazer o seguinte, tá cheio de nome lá no texto. Se o texto fosse escrito 150 anos depois, sem nenhum contato com aquela civilização, será que os nomes que estão lá na Bíblia, ou naquele texto, eles são contundentes com os nomes que as pessoas falavam, ou que as pessoas chamavam seus filhos naquela época? Então o que ela fez? Ela pegou, lembra que Lucas fala que estava sendo feito um censo na cidade de Belém? E todo mundo teve que ir lá para fazer o recenseamento? Ela foi atrás desses censos. Em algum lugar isso aí deve estar.
E ela pegou os censos da época dos romanos e começou a comparar o nome das pessoas que estavam colocando no censo com o nome das pessoas que viviam nas regiões. Então, falou assim, por exemplo, foi feito na Itália? Tá bom. Vamos pegar aqui o censo da Itália, dos judeus morando na Itália, morando lá em Roma, e vamos ver os nomes deles se compara com os nomes da Bíblia. Qual que era o nome mais conhecido lá na época? O nome era Francesco. Não era, mas vamos dizer que era, né? Tem algum Francesco lá em Lucas? Não tem. E os outros nomes estão lá? Também não estão. Então, bom, então não foi na Itália. Vamos fazer o seguinte, talvez foi no Egito, não é? Vamos lá. Os judeus viveram no Egito na mesma época. Como é que eram os nomes lá da época? O nome era Filipe, tinha muita influência de gregos lá, não é? O nome era Arquimedes e tal. Tem isso? Não, não tem nenhum desse nome. Tá bom. E viveram na Judéia, no censo que foi feito na Judéia, lá dos romanos. Qual que era o nome mais conhecido lá? Era Simão. Era o nome mais conhecido na época de Jesus, quando Jesus nasceu. O nome mais popular era Simão. Vamos comparar com a Bíblia? Tem Simão no texto bíblico? Algumas vezes, né? Só que o nome Simão ainda tem um detalhe. Tem Simão Pedro, Simão Cirineu, Simão Curtidor. Por quê? Porque tinha muito Simão. E porque tinha muito Simão, você tinha que colocar alguma coisa no Simão para saber de qual Simão que você estava falando. Então Lucas está certo. Quando ele escreve os nomes, ele escreve os nomes das pessoas que realmente existiam na época, porque é contundente com aquilo que se dizia historicamente. Vamos fazer um outro teste? Porque só esse é muito pouco, né? Talvez a pessoa fez a mesma pesquisa, difícil, mas talvez ela fez. Vamos ver a botânica do lugar? Então disse que ali que em Betsaida era o lugar dos pescadores, não é? E tinha Betfage, que era o lugar dos figos, que era na entrada de Jerusalém. Vamos lá em Betfagé? Vamos dar uma olhadinha lá? Tem árvore de figo em Betfagé? Hoje ainda? Tem. Ainda tem árvore de figo em Betfagé. Bom, então mais uma vez, está dizendo alguma coisa que realmente é contundente. Mas Lucas vai dizer que tinha 11 estádios de distância de Jerusalém até Emaús. Quando que tem cada estádio? Quando tem cada estádio? Tem tanta distância, tá bom. Vamos medir a distância entre Jerusalém e a antiga Emaús hoje? 11 estádios. Tudo isso para dizer que o livro que nós estamos tratando não se trata de uma história inventada por alguém em um certo tempo. As pessoas estavam dando relatos bibliográficos e biográficos daquilo que realmente aconteceu. Quando então nós olhamos para as páginas da Bíblia, nós não estamos encontrando simplesmente um relato que é desconecto com a realidade. Não. É conectado com a realidade. Isso já serve para nós como uma segurança a respeito daquilo que ela diz. E aqui vem uma coisa muito importante. Se a Bíblia se passou em um tempo verdadeiro, com pessoas de verdade, em um momento da história verdadeiro, o que nós vamos fazer com o que ela diz? Porque é o que sobra. A partir de que você chega à conclusão de que isso realmente aconteceu, você precisa tomar uma decisão com o que você vai fazer com aquilo que você está lendo. Porque se é mentira, você pode ignorar. Mas se é verdade, como é que você ignora? Se isso que a Bíblia está dizendo é verdade, como é que você ignora? Você vive alienado à realidade, então? Não é? Essa é uma pergunta importante que a gente pode começar a trabalhar. Pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse uma referência bíblica. Nenhuma descoberta arqueológica jamais... Isso aqui debanca o que a Bíblia diz. Não aconteceu até hoje. Não aconteceu. Pode ser que alguma descoberta arqueológica não esteja relatada na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de arqueologia, é um livro de história. Mas quando ela diz alguma coisa que a Bíblia diz, ela confirma o que a Bíblia diz, não desconfirma. Entende essa diferença? Porque uma coisa, por exemplo, a Bíblia não é um livro de arqueologia, a Bíblia não tem tudo a respeito de todas as histórias do mundo. Mas aquilo que a Bíblia diz a respeito do que aconteceu no mundo, quando a arqueologia descobre alguma coisa daquela área, daquela região, ela não desconfirma a Bíblia, ela confirma o que a Bíblia diz.
Então, por exemplo, se você vai para a história de Davi, por algum tempo, não é? Chegou até se dizer que Davi talvez tenha sido um mito, uma pessoa que não existiu. A história de alguém que é um herói e tal, para alavancar a memória dos israelitas que estavam no exílio. Porque aí entra aqui uma coisa importante. Os livros foram escritos, os livros que nós temos hoje, dessa maneira que nós temos hoje, eles foram escritos durante o exílio. Até então era uma tradição oral. Ele se transformou em papel no exílio, no tempo do exílio. Então Gênesis, até o tempo do exílio, era passado de palavra, de pai para filho. Êxodo era passado de pai para filho através de palavra. Eles se tornaram escritos, homologados da maneira que nós estamos, quando eles estiveram no exílio. Então, quando nós olhamos para isso, como é que a gente vai entender? Por exemplo, quando se fala que Davi não existiu, podia-se haver uma referência para isso. Porque se escreveu a respeito de Davi 200 anos depois, na verdade? Será que isso é verdade mesmo? Então a arqueologia começou a descobrir moedas da época de Davi. Começou a descobrir símbolos da época de Davi. Não existia escrita na época de Davi? Claro que existia. Mas a escrita não era feita como depois foi manifestada já no exílio e depois por Esdras. Toda aquela ordem de escrita e todo aquele cuidado de escrita foi estabelecido depois que o templo passou a ser uma realidade e daí por diante. Até então, a tradição era muito oral, existia pouca escrita, não é? Inclusive o advento das sinagogas é o que obrigou a escrita. Essa é uma das obrigações que se tornou de que as coisas fossem catalogadas, foi o surgimento das sinagogas, não é? Vamos lá. A apologética cristã entendia historicamente como uma defesa racional da fé revelada e exerce esse papel de serviço à verdade. Todo salvo precisa estudar sobre esse assunto tão necessário para a nossa atualidade. Por isso queremos apresentar aqui um resumo da apologética cristã. Então o que é apologética? A apologética é um ramo da teologia que se dedica à defesa da fé. A apologética pega os termos espirituais da nossa fé e ela traduz ela de maneira intelectual, teológica e aplicável a instrumentos científicos. Então o que a apologética faz? Vamos lá. Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é uma declaração de fé ou de fato? De fé, não é? Tem como a gente transformá-la de fato? Precisa ter. Jesus ressuscitou dos mortos é só uma questão de fé ou uma questão de fato? Nós precisamos de resolver isso. Como é que a gente transforma uma questão de fato? Vamos oferecer então o evento da morte de Jesus e da ressurreição dele a instrumentos científicos, para a gente tratar sobre isso. Por exemplo, é catalogado fora da Bíblia que Jesus morreu na cruz do Calvário? Sim. Vários historiadores concordam, Tertuliano e outros historiadores, Flávio Joséfo, concordam que Jesus morreu na cruz do Calvário. Está lá. Um ano de Pôncio Pilatos, quando era não sei o que e tal, um certo homem chamado profeta, no nome de Jesus e tal. E esses cristãos hoje estão aqui, isso é Tertuliano falando. Não é? Bravo com os cristãos, queria matar todo mundo. Flávio Joséfo também fala a respeito disso. Só que Flávio Joséfo, ele fala a respeito da ressurreição de Jesus? Fala. Ele fala, Jesus, a quem os seus discípulos servem até hoje, defunto que eles dizem viver. Ele está relatando que o evento da ressurreição de Jesus era conhecido pelas pessoas na época. Agora, como é que a gente afere que Jesus ressuscitou dos mortos? Não é? Como é que tem testemunho ocular? Aí você tem que ir para a história cristã. Qual foi o motivo da morte dos discípulos? Afirmarem a ressurreição de Jesus. Afirmarem o senhorio dele por conta da ressurreição. Não é? O texto de 1 Coríntios vai dizer, e também Atos dos Apóstolos, que 500 pessoas viram Jesus vivo. Paulo, inclusive, diz o seguinte, vai lá em Jerusalém, que você vai ver eles, você pode falar com eles. Vai lá conversar com eles, eles estão lá até hoje. Então, nós pegamos a ressurreição de Jesus, que é um fato de fé, que nós amamos isso por conta de fé, e nós oferecemos ele a um escrutínio histórico e científico, e ele passa no teste. Glória a Deus. Ele passa no teste. Então aí a gente chega à conclusão que a questão da ressurreição de Jesus já não é mais um elemento de fé, é um fato. E se é um fato, o que você vai fazer com ele?
Se Jesus ressuscitou dos mortos é um fato, o que nós vamos fazer com isso? Porque agora já não é uma questão de um achômetro meu, de que porque eu venho aqui na igreja e eu tenho essa conexão espiritual com Deus, então eu acredito na ressurreição de Jesus. Não. Glória a Deus por isso. Isso é bênção para nós, não é? Não é verdade? A minha esposa é minha esposa, tem lá papel passado, é fato que ela é minha esposa. Não é? Eu tenho um anel com o nome dela, ela tem um anel com o meu, a gente tem 3 filhos juntos, ninguém pode negar que ela é minha esposa. Não é verdade? Só que isso não adianta se eu também não tiver comunhão com ela. Não é verdade? Então perceba o caminho das coisas. O que nós estamos falando é o seguinte: nós não vamos tirar nunca o fator da comunhão, mas nós vamos colocar isso debaixo do escrutínio. E aí, o que nós vamos fazer? É verdade. Para onde nós vamos com isso, não é? Vamos lá. E aí a gente chega num outro elemento que a nossa apologética, ela vai tratar, por exemplo, na questão da bibliologia, da canonicidade dos livros bíblicos, não é? Que a teologia sistemática fala da inspiração, da autoridade e transmissão histórica dos livros da Bíblia. Ok, beleza. Já indicamos aqui alguns fatos que dizem respeito à nossa fé. Dá para acreditar nesse livro aqui? Esses 66 livros que estão aqui, como é que eles estão divididos? Por que eles estão assim? Qual que é o critério para eles estarem aqui? Então tem 4 critérios para a gente falar a respeito deles, não é? Cânon, a palavra cânon significa régua, medida. Então, para eles estarem aqui, eles têm que estar debaixo do mesmo cânon, da mesma régua. Existe uma régua que é colocada em cima desses livros, para que se eles passarem, eles passam a fazer parte dessa regra, dessa junção de Bíblia. Porque o nome Bíblia significa uma coleção de livros, de pequenos livrinhos, não é? Então vamos falar um pouquinho dessa regra aqui. A canonicidade define: os livros são reconhecidos como inspirados, produzidos sob influência sobrenatural do Espírito Santo, e autoritativos, possuem autoridade de Deus para orientar a fé e a conduta, não é? A formação do cânon foi um processo gradual ao longo dos séculos. No Antigo Testamento, o Concílio de Jamnia, no final do século I, contribuiu para a consolidação do cânon hebraico. Então, o cânon hebraico foi feito um pouquinho antes do século I, onde foi decidido que esses 39 livros do Antigo Testamento eram os livros considerados inspirados pela fé judaica. Eles foram os mesmos 39 livros traduzidos do hebraico para o grego num trabalho que nós conhecemos como Septuaginta, não é? Que foram 72 rabinos da época que receberam a missão por Pitágoras, que era um imperador egípcio, de fazer a tradução bíblica do hebraico pro grego. E eles trabalharam separados. E todos eles traduziram da mesma forma. Esse foi o primeiro grande trabalho de tradução de um texto de uma língua para o outro. Foi a Septuaginta. Esse texto da Septuaginta foi considerado pelo concílio judaico como canônico, uma revelação divina, não é? Já o Novo Testamento foi, conforme o teólogo Antônio Gilberto, que é o nosso grande teólogo, o cânon formou-se num modo progressivo, orgânico e criterioso. Por volta do ano 100, todos os 27 livros já estavam concluídos e o uso nas igrejas. Então, o cânon do Novo Testamento foi mais orgânico. As igrejas começaram a dar autoridade para os livros. Então, por exemplo, como é que hoje você sabe que Mateus é Mateus mesmo durante todo o tempo? Quando você vai para os pais da igreja na época do ano 100, como alguns deles que eu vou lembrar o nome já, Orígenes, por exemplo, é um deles, né? Apesar de ser bastante herege, é um dos grandes pais da igreja, é Orígenes, não é? E outros daquela época. Eles já citavam os livros do Novo Testamento poucos anos depois da sua organização. Então, por exemplo, você tem Orígenes fazendo citações de Mateus, que depois apareceu o livro completo de Mateus, porque naquela época já se distribuía os livros de maneira orgânica. Não existia uma igreja sede que saía distribuindo. Existia um concílio em Jerusalém que reunia a liderança da igreja, mas o trabalhar da igreja era muito orgânico, não tinha nenhuma estrutura organizada como nós temos hoje, não é?
Aliás, tem quem diga também, reclame um pouquinho da estrutura organizada, porque ela também deu princípio ao que se virou depois o Império Católico Romano, não é? Mas até então, nesse momento aqui, era muito orgânica a coisa. Só que em 325, não é? Durante o Concílio de Nicéia, foi o final do século IV, criaram então o cânon. E aí a igreja homologou essa junção. Ela falou, não, está fechado agora, nós não estamos esperando mais nenhuma outra revelação. Ainda no primeiro cânon, que foi o de 325, Apocalipse não entrou, não é? Porque era muito difícil de entender. A 1 Pedro, se eu não me engano, não entrou também, e 3 João. Alguns livros ainda foram rejeitados, e depois de um segundo cânon, percebendo melhor aqueles livros e também entendendo que eles já eram de uso da igreja já há muito tempo, antes mesmo deles serem aceitos no cânon, eles foram então homologados. Alguns deles tinham problema por conta de algumas doutrinas, porque é o seguinte, irmão, a igreja sempre discutiu a respeito de como crer em Deus. Você acha que é hoje que a gente tem divisão de denominação? Você acha que é hoje que um acredita em batismo do Espírito Santo e outro não? Não, irmão, isso é assim desde o começo. Não é? Hoje ainda está melhor. Hoje ainda não estamos se matando. Não é? Porque até pouco tempo atrás nós estávamos se matando. Né? Botando em prisão por causa de teologia, tá? Não é por causa de STF, não, porque... Né? Para reclamar. Não, é por causa de teologia. O povo ia para cadeia por causa de teologia, irmão. Né? Então hoje está muito melhor. Hoje você pode discordar e ir preso. Na época não. Na época você, né, de vez em quando apareciam uns teólogos lá que era morto no meio da rua. Porque existia discussão teológica pesada, dura. Não é? Hoje a coisa se apaziguou. Em contrapartida, o que acaba acontecendo? Hoje as pessoas aceitam tudo também. Se às vezes a gente não trata de um assunto assim na igreja para poder explicar como é que as coisas acontecem, a gente começa a achar que tudo vale. Tudo vale, não, tudo tá certo. É assim que eu entendo. Não, irmão, peraí. Não é? Não é porque ninguém está com uma faca para enfiar você no seu bucho fisicamente que uma heresia não pode te matar espiritualmente. O Dr. Ravi falava uma frase extraordinária. Ele falava assim, nem tudo que é fatal é imediato. Nem tudo que é fatal é imediato. Deus falou o seguinte, o dia que você comer desse fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Eles morreram na hora? Não. Mas morreram ou não morreram? Nem tudo que é fatal é imediato. Algumas coisas que vão entrando na nossa vida, vão entrando no nosso coração, algumas percepções, algumas eleições que nós fazemos, elas fatalmente nos matam aos poucos. Não é? É que nem um sujeito que está fumando cigarro, o outro chegou para ele e falou assim, meu amigo, cigarro vai te matar. Eu falei, não estou com pressa. Vai matar devagarinho, né? Eu não estou com pressa de morrer. Não é? Assim também, muitas vezes, a teologia, quando ela vai entrando no nosso coração e ganhando morada. 5 critérios para a canonicidade de um livro. A autoridade de um livro. Não é? Nós cremos que a autoria da Bíblia, ela vem de Deus. Por que nós cremos que a autoria da Bíblia vem de Deus? E aqui tem uma coisa importante. Alguns defendem que a Bíblia, ela tem a palavra de Deus. Outros defendem que ela contém a palavra de Deus. E outros defendem que ela é a palavra de Deus. Alguns falam que ela tem, outros falam que ela contém e outros falam que ela é. Qual que é a diferença de um para o outro? O que fala que tem é a que fala que diz o seguinte: quando você procura no texto bíblico, você tem momentos, né, de inspiração divina para entender aquele texto. Então, o contato com a Bíblia tem a palavra de Deus. Assim como talvez um livro que eu leio, assim talvez uma coisa. Então ali tem, porque Deus fala comigo. Não é? Alguns dizem que ele contém, porque algumas vezes Deus está falando, assim diz o Senhor. Então, por exemplo, quando está contando a história de Saulo, não é um texto bíblico, não é palavra de Deus. Só é palavra de Deus quando aparece assim diz o Senhor. Então ele contém a palavra de Deus. Mas nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando ela está contando para nós a respeito de Saul, quando ela está falando para a gente a respeito de Jacó,
Ela está falando aquilo que Deus estava querendo revelar a respeito de Saul e de Jacó. Então, quando a Bíblia está contando que Davi mentiu ou que Abraão mentiu, não é Deus que está mentindo, é Deus que está nos contando através da vida de Abraão como ele mentiu, como Abraão mentiu, como Jacó mentiu. Está nos revelando através do testemunho daquela pessoa a palavra que ele quer nos mostrar. Então nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é completamente inspirada. Inclusive nós acreditamos na inspiração plena da palavra de Deus. Ou seja, que a maneira como o texto está revelado, cada tio, cada letra, cada palavra, cada expressão, é uma intenção divina para que essas coisas aconteçam justamente assim, não é? Não é simplesmente um jeito de falar, é o que Deus quis falar, né? Amém. Glória a Deus. Então, mais para frente. A autoria profética de um livro. Os livros proféticos só foram produzidos pela atuação do Espírito Santo de Deus. Inclusive, 2 Pedro capítulo 10 até o 21, fala que nada na Bíblia foi escrito por inspiração pessoal. Ninguém ali teve assim, sabe o que é? Hoje eu estou vendo esse céu aqui aberto, eu tive uma vontade aqui, vou falar como se Deus estivesse falando. E a pessoa vai lá e escreve. Não. Eles foram inspirados por Deus para dizer. Isso é tão profundo que Jeremias fala um negócio extraordinário. Escuta isso aqui. Jeremias ele fala o seguinte: olha, eu não queria falar essas coisas que o Senhor mandou falar. O Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Porque a palavra que eu falei para esse povo é muito dura. Olha Jeremias reclamando com Deus. A palavra que o Senhor me fez falar é muito dura. Agora, se eu não falasse também, o que ia acontecer? Porque a palavra que o Senhor me deu queimava nos meus ossos. Eu tinha um fogo inconsumível dentro de mim, eu precisava falar. Então demonstra que Jeremias, ele não estava dizendo as coisas que ele queria dizer. Ele estava sendo inspirado por Deus a falar, e ele não tinha condições de falar de outra maneira que não fosse aquela que Deus havia revelado. Irmão, isso é muito profundo. Sobre a inspiração bíblica, não é? Porque ela quebra paradigmas de, por exemplo, não, eu só aceito, eu não aceito ninguém falar assim comigo. Eu só aceito sim. Não é? Deus sabe o que fala e sabe como falar. Se você pega o contexto de Jeremias, por exemplo, não tinha outro jeito deles ouvirem. É mesmo, pastor? É. Porque nem do jeito que Jeremias falou eles ouviram. Deus já tinha acabado. Deus, no momento de Jeremias, só está avisando o que vai acontecer. Já estava. Jeremias nem está tentando muito arrepender eles, não. Já tinha acabado, já tinha terminado a porta de arrependimento, né? Eles estavam realmente para perder completamente a sua fé. A confiabilidade de um livro. Outro sinal característico da inspiração é de ser digno de confiança. À vista desse princípio, os crentes de Bereia aceitavam os ensinos de Paulo e pesquisavam nas Escrituras. Por quê? Porque a confiança deles não estava no que o pregador estava falando no domingo à noite, ou no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, ou no culto de quarta-feira. A confiança deles estava o seguinte: aquilo que ele está dizendo no púlpito está aqui. Eu consigo ver na minha Bíblia o que ele está dizendo. Uma frase muito interessante que os irmãos estão usando esses dias é: congregue na igreja mais próxima da sua Bíblia, mesmo que seja longe da sua casa. Congregue em uma igreja que seja mais perto da sua Bíblia, mesmo que ela seja longe da sua casa. As pessoas fazem o contrário. Elas congregam na igreja que é mais perto da casa dela, mesmo que seja longe da Bíblia. Muita gente prefere assim. Por quê? Porque a fé se tornou uma comodidade. As pessoas querem estar confortáveis na igreja, não desafiadas na igreja. E você participar na igreja é um desafio. Vou fazer uma pergunta para você, você me responda no seu coração. Ou responda para Deus. Você quer que os seus filhos estejam confortáveis na sua casa ou desafiados a serem pessoas adultas melhores? Responda você. Você quer que a vida deles seja uma vida de conforto ou uma vida de conquista?
não é? O que você prefere? Que a vida dele, eu quero dar uma vida confortável para os meus filhos, ou eu quero prepará-los para alcançarem grandes conquistas? Porque eu conheço muitos filhos que foram preparados para o conforto e não vivem nem o conforto e nem a conquista. Mas eu conheço filhos que foram preparados para a conquista e conseguiram produzir para si conforto. Não é? Isso é uma coisa importante para nós, principalmente na gente como pai, não é? Nós estamos aqui quarta-feira hoje, os nossos filhos estão ali em uma outra sala e nós estamos preparando os nossos filhos na nossa melhor maneira possível a serem pessoas moldadas pela palavra. Que os nossos filhos sejam iguais à palavra de Deus. Que eles saiam no modelo da palavra de Deus. É fácil, irmão? Claro que não. Tudo que você coloca seu filho dessa porta para fora, não é? Ou da sua casa para fora, a maioria das coisas vai ser contra aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa parede e o que ele está aprendendo lá na sua casa também a respeito de Deus. E eu falo isso pela fé em nome de Jesus, não é? Vai ser contra. E eu falo pelos meus também, não é? Porque é todo dia que a gente é um crente maravilhoso? Claro que não. Não é verdade? Mas nós estamos andando, todos nós, com temor no nosso coração para fazer os nossos filhos mais parecidos com Jesus. Amém? Amém. Então, a natureza dinâmica do livro. O quarto teste da canonicidade era a capacidade do texto transformar vidas. E a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmão, quantos testemunhos eu já conheci de pessoas que começaram a ler a palavra de Deus e se converteram? Tem um grande psicólogo brasileiro, chama Augusto Cury. Já ouviu falar do Augusto Cury? O Augusto Cury era ateu, não é? Sabe como é que ele se converteu? Lendo a Bíblia e traçando o perfil psicológico de Jesus. Quando ele chegou no dia da crucificação de Jesus, no Getsêmani, ele se rendeu. Ele falou, não, esse homem não é normal, não. Porque todas as reações dele são reações que vão contra uma natureza humana comum. Tudo aqui, ele é humano, dá pra ver que ele é humano. Tudo aqui que está passando é humano, mas o que ele tira da humanidade dele é divino. E ele se rende ao Senhor por conta disso. Por causa da leitura bíblica, ninguém falou para ele nada. Ninguém chegou para ele e fez isso. Outro que se converteu ao evangelho apenas pela leitura foi um jornalista americano da cidade de Chicago chamado Lee Strobel. O Lee Strobel, a esposa dele era crente e ela falava assim, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E um dia ele ficou enjoado com ela. Falou assim, quer saber? Eu vou mostrar para essa mulher como ela está errada. Eu não aguento mais essa mulher me chamando para a igreja. E aí ele começou a fazer, ele era jornalista e começou a fazer um trabalho investigativo sobre a morte de Jesus. O nome desse livro, o filme inclusive chama O Caso de Cristo, The Case for Christ. E ele começou, tem um filme a respeito disso, não é? E ele começou a fazer investigação e tal, e foi conversar com legistas, e foi conversar com médicos, e foi conversar com um monte de gente. Foi estudar a lei romana para ver se isso tinha acontecia mesmo e tal. No fim, ele falou, não tem jeito. Aconteceu mesmo e é Jesus mesmo, e se rendeu aos pés de Jesus e se converteu ao evangelho. Pelo simples leitura da palavra, não é? Quantas pessoas não foram confortadas, por exemplo, né? Dr. Ravi, quando se converteu, ele tinha 17 anos de idade. E ele se converteu, ele recebeu Jesus quando ele estava numa cama de hospital. Ele tinha acabado de tentar se matar, ele tinha tomado soda cáustica. E aí um pastor foi visitar ele lá na cama de hospital e abriu lá no Evangelho de João, onde está escrito assim, porque eu tenho vida, vós também vivereis. E quando ele ouviu aquele texto, aquilo entrou no coração dele e fez uma morada tão especial no coração dele, que ele falou assim, quer saber? Se isso é verdade mesmo, Jesus, vem morar na minha vida. E a vida dele ali foi transformada e ele dedicou o resto dos anos dele para propagação do Evangelho e para o conhecimento da palavra de Deus. Então, vezes após vezes, não é? A gente vê esses momentos extraordinários. A aceitação de um livro. A marca final de um documento escrito, autorizado, é o seu reconhecimento pelo povo de Deus ao qual originalmente ele tinha se destinado.
A palavra de Deus dada mediante aos seus profetas e contendo a sua verdade deve ser reconhecida pelo seu povo. E aí não tem jeito. Quando você olha que Isaías escreveu 600 anos antes, o capítulo 53 do seu livro, você não tem como não aceitar, não é? Foi subindo como um renovo, porque a gente não via caso algum, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você observa Isaías 53 e você aplica na vida de Jesus, você fala, não tem jeito. Como é que esse homem descreve a crucificação de um jeito desse? Como é que esse homem descreve a redenção pelo castigo de Jesus de uma maneira tão completa? Quando você vê o Salmo 118, o Salmo 22, não é? Senhor, por que me abandonaste? E você vê as palavras de Jesus e o momento de Jesus e fala, não, isso aqui foi escrito por causa desse momento. Não tem como você desconectar, então, a aceitação de um livro, né, por nós, os crentes. Mas aí entra uma questão importante, que é a crítica textual. E a crítica textual é o trabalho de comparar manuscritos para identificar e corrigir variações, não é? Por que elas existem? Porque os textos antigos eram copiados à mão por séculos, sofrendo erros de cópia, não é? E às vezes recebiam acréscimos, omissões involuntárias. A crítica textual surge para lidar por isso de modo científico. Por exemplo, o texto bíblico que nós temos hoje é 98,4% do texto que foi inicialmente escrito. 98,4% de todo o texto escrito durante toda a história é isso que nós temos aqui, na nossa mão hoje. Não é? Ah, pastor, então a Bíblia tem erro. Não. Ah, então a Bíblia tem omissões. Também não. Então, o que está faltando? Como é que é? São omissões que não fazem absolutamente falta nenhuma ao contexto. É uma palavra que está mal terminada, é um pedaço de texto que faltou uma palavra, mas que você consegue absolutamente completar por conta de que é só um prefixo. Só um pedaço de uma frase que está faltando, não é? E para isso que surge a crítica textual. O que a crítica textual faz? Ela pega todos os textos, todos os manuscritos que foram escritos antigos e compara um com o outro. Mas aqui eu quero te dar uma coisa muito especial, talvez você esteja vendo esse quadro aí. Vamos lá. Beleza. Tem um problema aí, né? Porque agora a gente descobriu que o texto nosso está incompleto. Vamos falar um pouquinho sobre texto antigo? Você sabia que é mais fácil provar a existência de Jesus pelo texto bíblico do que de Júlio César? Você tem mais cópias da Bíblia, não é? Mais próxima do tempo de Jesus do que você tem de Júlio César. Olha, por exemplo, aqui, ó. Ele só colocou duas obras aqui para a gente ficar interessante. Vamos falar da obra de Homero, por exemplo, que é um grande texto, não é? Da história da humanidade. Então, a data original é de 900 anos antes de Cristo. Quando que é a cópia mais antiga que nós temos da Homília de Homero? Acho que é isso, né? Ou a Ilíada de Homero, né? Qual que é o texto mais antigo que nós temos da Ilíada de Homero? A Ilíada de Homero foi escrito em 900 a.C. Qual que é o texto mais antigo, a cópia mais antiga que a gente tem? De 400 anos antes de Cristo. Nós temos 500 anos de gap entre quando a Ilíada foi escrita e qual que é o texto mais antigo, né? E quantas cópias nós temos da Ilíada de Homero que são antigas? 643. Vamos falar da Bíblia agora? O Novo Testamento. A data original do Novo Testamento é do ano 40 até o ano 100. O ano 40, o Evangelho de Marcos. O ano 100, Apocalipse. O livro de Apocalipse. É o livro mais novo da Bíblia, é o livro de Apocalipse. Tá? E o livro mais antigo da Bíblia é o Evangelho de Marcos e a primeira carta aos Tessalonicenses. São os dois textos da Bíblia mais próximos da morte de Jesus. Okay? Lembrando que Jesus morreu no ano 33. Ok? Ele morreu no ano 33, ele morreu no ano 0. Então o primeiro texto está no ano 40. Ou seja, 6 anos depois.
Não é? Vamos lá. Qual que é o intervalo, então, e qual que é a cópia mais antiga da Bíblia? Do ano 125. Então a Bíblia foi escrita do ano 40 ao ano 100, e a cópia mais antiga da Bíblia é do ano 125. 25 anos depois. Mas quantas cópias nós temos da Bíblia antiga? 24 mil. 24 mil textos e fragmentos desse momento da Bíblia. Dá para confiar ou não? Não é? Então são detalhes, irmãos, são detalhes e evidências internas que nos fazem perceber que nós não estamos debaixo de uma fé que é inventada por homens. Nós estamos acompanhando um movimento que é milenar a respeito da fé cristã. Eu só queria rapidamente aqui, porque senão o nosso tempo já foi embora, fazer algumas questões de tensão teológica. Por exemplo, não é? Do ponto de vista teológico, a única expressão, o texto do Alcorão, os livros do Alcorão, são mais ou menos divididos em três partes. Você tem o Alcorão, que é a revelação de Maomé, é Maomé quem ditou o Alcorão, ok? Você tem as histórias, que é os Talídeos, se eu não me engano, tem um nome especial, né? Não é Talíde não, é um outro nome especial, talvez esteja aqui no nosso texto, mas eu não vou conseguir achar. E você tem também os textos que são uma tradução deles do Evangelho. Então são três textos basicamente que os muçulmanos têm. Agora, olha que interessante, não é? Maomé ditou o texto dele no ano 600, depois de Cristo. A primeira tradução, a primeira escrita do texto de Maomé surgiu 125 anos depois. Tem um gap de 125 anos. Só que aqui está o mais interessante a respeito disso. Tá? Maomé, ele falava uma língua diferente do que o Alcorão é escrito. Tudo bem, daí tudo bem. Abraão também falava outra língua do que o texto hebraico. Não era, Abraão falava um sumério, alguma coisa mais assim, né? O texto hebraico é um pouquinho mais moderno. Até aí tudo bem. Só que só tem um problema. Do texto original de Maomé foram escritos 5 livros diferentes. 5 livros diferentes. Quando Maomé morreu, a pessoa que assumiu no lugar dele queria de novo trazer para si a autoridade do movimento. Porque o movimento, diferente da igreja, que ela era um fogo que espalhava, o islamismo era centralizador. Então a história, por exemplo, dos sheiks, etc., do poder do sheik, é sempre centralizador. Você pode ver o Irã. Não é? Como é que é? O ayatolá, não é? Ninguém pode ser contra ele, ele é centralizador. Isso é bastante comum dentro do islamismo. Apesar de eles terem vertentes diferentes, por exemplo, os xiitas e os sunitas, é simplesmente pelo fato que os xiitas seguiam atrás do cunhado de Maomé e os sunitas seguiam atrás do sogro de Maomé, porque Maomé não deixou sucessor natural. Foi uma briga que aconteceu. Agora, o sucessor dele, naquele início, trouxe todas aquelas cópias, 5 cópias diferentes do Alcorão, juntou, fez uma e queimou as outras. Sabe quando nós vamos saber o que Maomé diz mesmo? Nunca. Nunca. Porque a maneira como ele tratou o texto que lhe foi revelado, e aí eu quero aqui fazer um parênteses para você. Não revelou nada. Maomé viu alguém. Maomé viu. Ele viu alguém. Alguém espiritual disse para Maomé o que ele ouviu. Isso eu não tenho dúvida. Mesmo porque quando ele diz os momentos que ele teve as visões dos anjos, do anjo Gabriel, que fala que foi quem revelou para ele rangia os dentes, babava. Eu já vi muito isso na Universal. Né? E na Assembleia de Deus também, quando era pequeno. Não é? Já vi muito isso. Ranger, babar, virar o olho. Não é? Se arrastar igual cobra no chão. Eu já vi várias vezes isso aí.
Só que não era um anjo que estava falando com ele. Era um anjo, só caído, né? Estava falando com uma pessoa. Então tem todos esses detalhes do início do islamismo, que para nós só serve para o seguinte: sentir compaixão por essas pessoas que estão amarradas em uma religião tão desalicerçada da verdade bíblica, não é? O testemunho bíblico é abundante, né? Enquanto o texto dos muçulmanos, ele é muito escasso. Você sabe, por exemplo, que faz pouco tempo que foi permitido se fazer traduções do Alcorão, e todos os grandes estudantes da fé islâmica vão dizer para você a mesma coisa: é impossível conhecer aquilo que Alá disse sem conhecer árabe. Você só pode entender Alá de verdade se você entender ele em árabe, porque é só assim que ele fala. Irmão, não é? Por favor. Que língua que Adão e Eva falavam no Éden, por exemplo? Algum irmão fala assim: falava língua estranha, pastor. Não é? E aí vem uma coisa extraordinária sobre a comunicação. Quem disse que para falar precisa de usar a palavra? Não é? Quem disse que para falar precisa de abrir a boca e usar som? Quando você abre em Salmo 19, ele fala assim que um dia dá declarações para outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem som e sem palavras se ouvem as suas vozes. Porque a comunicação e a revelação, ela vai a quem é o idioma, ela vai a quem da fonética. Quantas vezes Deus fala no meu coração e fala no seu coração a mesma coisa, do jeito que eu e você entende diferente. Aí a pessoa fala assim: Deus me falou isso. Deus me falou a mesma coisa, só que eu sei que Deus não falou a mesma palavra. Deus falou a mesma mensagem, mas usando palavra diferente. Não é? O sentimento, a comunicação, a recepção foi completamente diferente o jeito que foi feito, mas a mensagem era a mesma. Não é? Porque é Deus quem está falando. Então, a gente pode ampliar a fundamentação do nosso conhecimento, né? Vendo como Jesus se autenticava, o testemunho apostólico era unânime, o testemunho dos anjos caídos também era unânime a respeito de Jesus, a natureza e a filiação no conceito bíblico, a resposta apologética à objeção islâmica, porque Jesus aparece no Alcorão. Jesus aparece algumas vezes no livro do Alcorão. Aliás, o Alcorão fala mais de Jesus do que fala de Maomé. Não é? By the way, Maomé quase que não é citado, se eu não me engano, no Alcorão, ou ele não é citado no Alcorão, ele é citado nos outros livros. Não é? Porque o Alcorão é aquilo que ele fala, mas o Alcorão cita Jesus algumas vezes. O Alcorão diz que Jesus nasceu de uma virgem. O Alcorão diz que ele é a palavra de Deus. O Alcorão diz que ele foi assunto aos céus. O Alcorão diz que Jesus vai voltar. Está tudo no Alcorão isso aí. Qual que é o problema então, pastor? Ele só nega que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou. Só isso. E aí Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E ainda nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ainda ele diz assim na carta a Timóteo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O Alcorão nega, irmãos, a maior pedra de fundamentação da fé cristã: que o homem precisa de um Salvador, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Ele não diz que o homem precisa de um Salvador, ele diz que o homem precisa de salvação. Então, se o homem melhorar, se o homem tiver melhores práticas, se o homem viver uma conduta de oração, ele pode alcançar salvação por si mesmo. E isso é um erro, não apenas crasso, mas fatal da fé. Não é? Vamos lá. Uma rápida análise sobre as diferentes doutrinas, não é? O testemunho bíblico da natureza de Jesus, o testemunho alcorânico, como a gente acabou de falar, não é?
que fala dessa diferença bastante grande do cristianismo. Cristo participa da natureza divina. No islamismo, Isa pertencem à ordem criada. Aliás, é interessante, eu tenho uma teoria, que ela não é muito particular não, mas ela acaba num momento sendo, que os muçulmanos tiveram um contato muito grande com os mouros, que moravam na região da Península Ibérica, na Espanha, porque os islâmicos ficaram um bom tempo ali dominando aquela região da Europa, não é? Não é novo os muçulmanos na Europa, tá? Tem um tempo. Eles ficaram naquela região da Península Ibérica, ali onde estavam os mouros. E os mouros tinham uma fé cristã, só que eles adotavam a percepção ariana da fé cristã. E o que os arianos diziam para a fé cristã? Estou fazendo tudo isso comprido para você entender que eu vou voltar depois. Os arianos diziam o seguinte, que Jesus não era a encarnação de Deus. Ele era a maior criatura que Deus criou. Então, na verdade, Jesus não era a manifestação do Filho, a encarnação da pessoa divina de Deus. Não, era um ser supremo que Deus havia criado, maior do que os anjos, para poder redimir os menores do que ele. Mas mesmo assim, ele era um ser criado. Eles pegavam muito da ideia grega, por exemplo, de que Zeus teve um filho com uma mulher e o nome desse meio deus, meio homem, era Hércules. Não é? Essa é a história de Hércules. Não é? Eles tratavam a visão de Jesus meio herculeana. Só que essa visão ariana, que foi Ariano que criou essa teologia, ela passou um tempo na igreja. A igreja teve uma época que adotou isso como verdade, só que depois ela foi rejeitada, porque vai estudando. Teve um imperador romano que gostou muito disso, né? Mesmo porque isso aí dava alguns poderes, porque dentro do arianismo existia aquela coisa de hierarquia pessoal, né? Então, se você estava mais próximo do Logos, você tinha uma inteligência, um conhecimento menor do que quem estava para baixo. Então existia aquela pirâmide de valor dentro da igreja. Não era mais aquela questão de função, era uma pirâmide de valor. Então o Papa tinha aquela posição porque ele estava mais perto e tal, ele recebia mais dessa nova criação e ia para baixo, enfim. Os mouros criam nisso. E eles tiveram muito contato com os muçulmanos na Península Ibérica. Eu entendo que aquilo que o Alcorão diz a respeito da figura de Jesus é muito parecido com a ideia que os mouros tinham dentro do arianismo do que manifestava a pessoa de Jesus. Então, para mim, a explicação do que eles diziam a respeito de Isa, né, o que eles dizem a respeito de Isa, é por causa disso. E aqui vem a parte mais forte, que é a obra redentora de Jesus e a morte e a ressurreição. Os islâmicos dizem que Deus enganou o povo, dizendo que Jesus tinha morrido na cruz, mas na verdade foi Judas que morreu no lugar de Jesus. E aí Deus pregou uma peça nos homens. Essa é o que a fé islâmica diz. E que depois Jesus, ainda vivo mesmo, foi assunto aos céus. Sem ter morrido, não é? É por isso, irmãos, que seria necessário, na verdade, a gente passar aqui muito tempo falando sobre isso. E o conteúdo é vasto para a gente comparar uma fé na outra, não é? Uma coisa que os muçulmanos sempre atacam, você vai ter sempre muito ataque quando você conversar com o muçulmano, é falar assim, fala para mim onde Jesus fala que ele é Deus. Fala um texto para mim onde Jesus fala que ele é Deus na Bíblia. Porque eles dizem que Jesus nunca disse que é Deus, não é? Aí você fala assim, em João ele fala assim, eu e o Pai somos um. Aí eu falo, mas se ele falou, eu e o Pai somos um, e quer que você seja um também, ele quer que você seja Deus também? Aí você vai falar assim, não, na unidade. Ele fala, Pai, volta a me dar a glória que nós tínhamos antes da criação do mundo. Ele declarou a respeito da divindade dele. Ah não, mas João não vale, vê outro. Falando em Marcos, por exemplo. Não é? Em Marcos, a única declaração divina que Jesus fala é quando ele declara, no final de Marcos, quando ele está para ser julgado, quando ele declara que ele é o Filho de Deus. Ali uma declaração da divindade de Jesus, mas aquela declaração, ela é teológica. Ela não é explícita. Ela é implícita no que ele está falando. Porque o Filho de Deus era um termo para a divindade do Messias. Então os muçulmanos, eles
conhecem a Bíblia para criticá-la. E por diversas vezes eles tomam os textos da Bíblia para falar contra nós. Nós precisamos de conhecer nossa fé. Porque, irmão, não se assuste não. Eles estão atrás dos nossos filhos. Se você soubesse a quantidade de meninas americanas que estão casando com um muçulmano, não é? A comunidade negra americana está sendo tomada de assalto pelo islamismo. Você sabe onde está a maior porcentagem de islâmicos per capita nos Estados Unidos? Nas cadeias. Eles fazem um trabalho nas cadeias enorme. Muitos dos presos se convertem dentro da penitenciária. Sabe quem se converteu ao islamismo dentro da penitenciária? Mike Tyson. Né? Porque lá não tinha um pastor para pregar o evangelho. Mas estava lá um muçulmano. Que deu para ele um caminho dele melhorar como pessoa. Né? Que ele podia agora fazer mais benfeitorias do que ele tinha feito e podia alcançar talvez um caminho de redenção através das suas obras. Irmão, a única maneira de salvação é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque eles estão sendo atacados sobre isso. As guerras que estão acontecendo hoje no mundo estão acontecendo por causa disso. Não é? Ah não, pastor, é óleo. É verdade. É verdade, é por causa de óleo. Desse lado aqui. Do lado de lá não é por causa de óleo. Não é? O Irã, por várias vezes declaração do Ayatollah, todo infiel ou convertido ou morto. Essa é a percepção deles. Nesses lugares mais radicais. São todos muçulmanos radicais? Não. A maioria não. A maioria esmagadora não são. O pessoal fala que mais ou menos a porcentagem dos muçulmanos radicais no mundo são 4% dos muçulmanos. Só que 4% dos muçulmanos no mundo são 25 milhões de pessoas. É um pouquinho de gente, né? É do tamanho da Assembleia de Deus, né? Os que também os crentes radicais no mundo também são 4%, né? 25 milhões de crentes usados na Assembleia no Brasil. São os crentes radicais do mundo, né? Quem dera que nós fôssemos realmente radicais no sentido bíblico da palavra a respeito de Jesus, não é? A gente viveria uma fé muito mais abundante para a glória do nome do Senhor. Mas creia, irmãos, deixe a palavra de Deus abundar no seu coração. Use o dia de hoje para você adquirir conhecimento, adquirir sede da palavra, conhecimento da palavra, vontade de conhecer mais a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai expandir a sua percepção e vai fazer você cada vez uma pessoa mais crente em nome do Senhor Jesus. Amém?